Imagine isto. São 8 da noite. Você se senta para descansar um momento e, como tem acontecido ultimamente, começa a sentir aquele formigamento estranho nos pés. Às vezes é ardor, outras vezes um adormecimento que preocupa, porque a cada dia dura um pouco mais. Você mexe os dedos, estica, muda de posição, mas a sensação continua ali, como se os nervos estivessem cansados ou como se a circulação já não respondesse como antes. Talvez você tenha dito a si mesmo, deve ser a idade, já vai passar. Mas não passa. E o mais frustrante é que, embora não doa como um ferimento, isso sim desgasta a sua tranquilidade, o seu sono e a sua forma de caminhar. Se isso lhe soa familiar, quero que você fique comigo, porque o que eu vou lhe contar hoje não é um simples remédio caseiro nem uma moda. É algo que eu, o Dr. Luiz Luna, geriatra, tenho ouvido uma e outra vez dos meus colegas neurologistas e angiologistas. A neuropatia e a má circulação avançam em silêncio, mas também podem melhorar com ferramentas naturais bem utilizadas. E aqui vem o interessante. Existe um óleo natural que a maioria das pessoas tem na cozinha, mas que, quando usado corretamente, pode ajudar a reduzir o ardor, melhorar a microcirculação, relaxar os nervos irritados e diminuir esse formigamento tão incômodo. Mas esse óleo não age sozinho. Os idosos que realmente melhoram combinam vários pilares: nutrição que regenera os nervos, técnicas simples para ativar a circulação, vitamina-chave e hábitos cotidianos que você pode começar ainda hoje. Quero mostrar por que seus nervos estão sofrendo, quais hábitos estão piorando problemas sem que você perceba e como esse óleo, junto com outros aliados naturais, pode se tornar um ponto de alívio real e seguro. Antes de falar de qualquer óleo, vitamina ou ferramenta natural, quero que você imagine o que realmente acontece dentro do seu corpo. Muitas pessoas acreditam que a neuropatia aparece de um dia para o outro, como se os nervos simplesmente falhassem, mas não é assim. A neuropatia é um processo lento e silencioso, que avança durante meses ou anos. Pense nos seus nervos como um delicado sistema elétrico. Cada um é coberto por uma camada protetora chamada mielina, semelhante ao plástico que recobre um fio. Se essa camada se deteriora, o fio começa a faiscar, e isso é exatamente o que você sente: descargas, pontadas, ardor. E o que danifica essa proteção? Meus colegas neurologistas concordam em 3 causas principais. A primeira é a má circulação. Os nervos dependem dos menores capilares para receber oxigênio e nutrientes. E esses capilares são os primeiros a se danificar com a idade, o diabetes, o colesterol alto ou o sedentarismo. Quando o sangue não chega bem, o nervo inflama. A segunda é a inflamação crônica, aquela que não dói, mas está sempre presente. Essa inflamação deixa o nervo hipersensível. Por isso, um simples roçar pode ser sentido como uma corrente elétrica, ou por isso alguns pacientes sentem frio nos pés quando, na verdade, eles estão quentes. A terceira é o desgaste nutricional do nervo. A mielina precisa de vitamina B12, magnésio, folatos e níveis estáveis de glicose. Quando algo falta, essa camada se afina, e quando se afina, o nervo fica exposto e dói. O importante é entender que essas causas não atuam separadamente. A má circulação piora a inflamação desgasta o nervo, e o nervo desgastado gera mais inflamação. É um círculo que explica por que você sente esse formigamento noturno, o ardor que volta todos os dias, o adormecimento progressivo e aquela sensação estranha de pés frios por dentro. Nada disso é coincidência. Também não é apenas a idade. Por isso, qualquer ferramenta que você use, seja um óleo, uma vitamina ou uma massagem, precisa agir sobre esse círculo, melhorar a microcirculação, reduzir a inflamação e nutrir o nervo. Se não atingir essas 3 áreas, o alívio sempre será temporário. É aqui que os tratamentos naturais bem utilizados fazem sentido, não porque sejam mágicos, mas porque podem ajudar o nervo a se acalmar, a se recuperar parcialmente e a responder melhor aos tratamentos médicos. Quero que você guarde esta ideia. Os nervos respondem quando são tratados com cuidado, em qualquer idade e mesmo que já estejam incomodando há anos. Com isso, claro, agora sim podemos entrar no tema central do vídeo. Aquele óleo natural que provavelmente você tem na cozinha pode ajudar mais do que imagina, desde que você saiba usá-lo da maneira adequada. Estou falando do azeite de oliva extra virgem, mas antes que você pense que estou oferecendo uma solução milagrosa, quero que entenda isso com clareza. Não é um medicamento, não substitui um tratamento médico e não vai curar a neuropatia. O que ele pode fazer, e nós vemos isso repetidamente em consulta, é aliviar, acalmar, melhorar a circulação superficial e reduzir a irritação nervosa quando usado corretamente. E aqui vem o motivo de funcionar. O azeite de oliva extra virgem contém compostos naturais chamados polifenóis. Esses polifenóis têm uma ação anti-inflamatória fina, suave, mas muito constante. Isso significa que não funcionam como um analgésico rápido, e sim como um apoio profundo que ajuda a desinflamar pouco a pouco os tecidos próximos ao nervo. Nervos irritados respondem muito bem a esse tipo de estímulo. Além disso, esse óleo tem a capacidade de relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, especialmente os menores, os capilares. Quando esses capilares relaxam, o sangue flui com mais facilidade,
E quando a circulação melhora, os nervos recebem exatamente o que precisam para diminuir o ardor: oxigênio, nutrientes e uma temperatura mais estável. Em termos simples, o óleo ajuda o sangue a chegar melhor e faz o nervo parar de ficar irritado. Quero que você imagine o que isso significa para um idoso que passa meses sentindo ardor ou pontadas. Um nervo inflamado se comporta como um fio desencapado. Ele reage demais e envia sinais de dor sem motivo. Interpreta qualquer roçar como uma agressão. Mas quando o nervo se acalma e a circulação melhora, esse fio deixa de faiscar. O sinal volta a ser mais limpo e a dor diminui. Há outro benefício que quase ninguém menciona, mas que é extremamente importante. O óleo hidrata profundamente a pele. Pele seca é um dos fatores que mais intensificam os sintomas da neuropatia. Quando a pele está irritada, quando racha ou quando perde sua elasticidade natural, as terminações nervosas ficam mais expostas, mais sensíveis, mais reativas. E muitos idosos têm exatamente esse problema: pele muito seca, muito tensa, muito vulnerável. Por isso, quando um paciente me diz: "Doutor, sinto que meus pés estão cheios de agulhas", muitas vezes não é só o nervo, é também a pele irritada enviando sinais exagerados ao cérebro. O óleo ajuda a proteger essa pele, suavizá-la, deixá-la mais flexível, e isso reduz uma boa parte do desconforto. Agora quero compartilhar algo que ouço com frequência em consulta. Muitos pacientes mais velhos me dizem: "Doutor, eu achava que o óleo só servia para cozinhar." E quando começam a usá-lo nos pés com constância, especialmente à noite, o comentário muda para: "Doutor, não sei o que esse óleo tem, mas ele me acalma." Não é só o óleo, é a combinação de óleo, massagem, calor suave e melhor circulação. E aqui quero enfatizar algo: não é necessário usar grandes quantidades nem produtos caros. O azeite extra virgem que você já tem funciona perfeitamente quando usado com técnica adequada e com constância. Mas eu não quero que você fique apenas com a ideia de massageio e pronto, porque a neuropatia é mais complexa do que isso. E, se você quer resultados mais sólidos, precisa combinar esse óleo com outros apoios que veremos nas próximas partes. Ainda assim, deixe-me adiantar o essencial sobre o uso. O óleo funciona melhor quando é aplicado morno, não frio, quando se massageia dos dedos em direção ao tornozelo e não em qualquer direção, e quando se usa à noite, não durante o dia, porque é à noite que os nervos ficam mais irritados e mais receptivos ao alívio. Mais adiante, vou explicar exatamente como aplicar, quanto usar, em que horário e como combinar com movimentos simples que aumentam o efeito. Imagine isto. São 8 da noite. Você se senta para descansar um momento e, como tem acontecido ultimamente, começa a sentir aquele formigamento estranho nos pés. Às vezes é ardor, outras vezes um adormecimento que preocupa, porque a cada dia dura um pouco mais. Você mexe os dedos, estica, muda de posição, mas a sensação continua ali, como se os nervos estivessem cansados ou como se a circulação já não respondesse como antes. Talvez você tenha dito a si mesmo: "Deve ser a idade, já vai passar." Mas não passa. E o mais frustrante é que, embora não doa como um ferimento, isso sim desgasta a sua tranquilidade, o seu sono e a sua forma de caminhar. Se isso lhe soa familiar, quero que você fique comigo, porque o que eu vou lhe contar hoje não é um simples remédio caseiro nem uma moda. É algo que eu, o Dr. Luiz Luna, geriatra, tenho ouvido uma e outra vez dos meus colegas neurologistas e angiologistas. A neuropatia e a má circulação avançam em silêncio, mas também podem melhorar com ferramentas naturais bem utilizadas. E aqui vem o interessante. Existe um óleo natural que a maioria das pessoas tem na cozinha, mas que, quando usado corretamente, pode ajudar a reduzir o ardor, melhorar a microcirculação, relaxar os nervos irritados e diminuir esse formigamento tão incômodo. Mas esse óleo não age sozinho. Os idosos que realmente melhoram combinam vários pilares: nutrição que regenera os nervos, técnicas simples para ativar a circulação, vitamina-chave e hábitos cotidianos que você pode começar ainda hoje. Quero mostrar por que seus nervos estão sofrendo, quais hábitos estão piorando problemas sem que você perceba e como esse óleo, junto com outros aliados naturais, pode se tornar um ponto de alívio real e seguro. Antes de falar de qualquer óleo, vitamina ou ferramenta natural, quero que você imagine o que realmente acontece dentro do seu corpo. Muitas pessoas acreditam que a neuropatia aparece de um dia para o outro, como se os nervos simplesmente falhassem, mas não é assim. A neuropatia é um processo lento e silencioso, que avança durante meses ou anos. Pense nos seus nervos como um delicado sistema elétrico. Cada um é coberto por uma camada protetora chamada mielina, semelhante ao plástico que recobre um fio. Se essa camada se deteriora, o fio começa a faiscar, e isso é exatamente o que você sente: descargas, pontadas, ardor. E o que danifica essa proteção? Meus colegas neurologistas concordam em 3 causas principais. A primeira é a má circulação. Os nervos dependem dos menores capilares para receber oxigênio e nutrientes. E esses capilares são os primeiros a se danificar com a idade, o diabetes, o colesterol alto ou o sedentarismo. Quando o sangue não chega bem, o nervo inflama. A segunda é a inflamação crônica, aquela que não dói, mas está sempre presente. Essa inflamação deixa o nervo hipersensível.
Por isso, um simples roçar pode ser sentido como uma corrente elétrica, ou por isso alguns pacientes sentem frio nos pés quando, na verdade, eles estão quentes. A terceira é o desgaste nutricional do nervo. A mielina precisa de vitamina B12, magnésio, folatos e níveis estáveis de glicose. Quando algo falta, essa camada se afina, e quando se afina, o nervo fica exposto e dói. O importante é entender que essas causas não atuam separadamente. A má circulação piora a inflamação desgasta o nervo, e o nervo desgastado gera mais inflamação. É um círculo que explica por que você sente esse formigamento noturno, o ardor que volta todos os dias, o adormecimento progressivo e aquela sensação estranha de pés frios por dentro. Nada disso é coincidência. Também não é apenas a idade. Por isso, qualquer ferramenta que você use, seja um óleo, uma vitamina ou uma massagem, precisa agir sobre esse círculo, melhorar a microcirculação, reduzir a inflamação e nutrir o nervo. Se não atingir essas três áreas, o alívio sempre será temporário. É aqui que os tratamentos naturais bem utilizados fazem sentido, não porque sejam mágicos, mas porque podem ajudar o nervo a se acalmar, a se recuperar parcialmente e a responder melhor aos tratamentos médicos. Quero que você guarde esta ideia. Os nervos respondem quando são tratados com cuidado, em qualquer idade e mesmo que já estejam incomodando há anos. Com isso, claro, agora sim podemos entrar no tema central do vídeo. Aquele óleo natural que provavelmente você tem na cozinha pode ajudar mais do que imagina, desde que você saiba usá-lo da maneira adequada. Estou falando do azeite de oliva extra virgem, mas antes que você pense que estou oferecendo uma solução milagrosa, quero que entenda isso com clareza. Não é um medicamento, não substitui um tratamento médico e não vai curar a neuropatia. O que ele pode fazer, e nós vemos isso repetidamente em consulta, é aliviar, acalmar, melhorar a circulação superficial e reduzir a irritação nervosa quando usado corretamente. E aqui vem o motivo de funcionar. O azeite de oliva extra virgem contém compostos naturais chamados polifenóis. Esses polifenóis têm uma ação anti-inflamatória fina, suave, mas muito constante. Isso significa que não funcionam como um analgésico rápido, e sim como um apoio profundo que ajuda a desinflamar pouco a pouco os tecidos próximos ao nervo. Nervos irritados respondem muito bem a esse tipo de estímulo. Além disso, esse óleo tem a capacidade de relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, especialmente os menores, os capilares. Quando esses capilares relaxam, o sangue flui com mais facilidade, e quando a circulação melhora, os nervos recebem exatamente o que precisam para diminuir o ardor, oxigênio, nutrientes e uma temperatura mais estável. Em termos simples, o óleo ajuda o sangue a chegar melhor e faz o nervo parar de ficar irritado. Quero que você imagine o que isso significa para um idoso que passa meses sentindo ardor ou pontadas. Um nervo inflamado se comporta como um fio desencapado. Ele reage demais e envia sinais de dor sem motivo. Interpreta qualquer roçar como uma agressão. Mas quando o nervo se acalma e a circulação melhora, esse fio deixa de faiscar. O sinal volta a ser mais limpo e a dor diminui. Há outro benefício que quase ninguém menciona, mas que é extremamente importante. O óleo hidrata profundamente a pele. Pele seca é um dos fatores que mais intensificam os sintomas da neuropatia. Quando a pele está irritada, quando racha ou quando perde sua elasticidade natural, as terminações nervosas ficam mais expostas, mais sensíveis, mais reativas. E muitos idosos têm exatamente esse problema. Pele muito seca, muito tensa, muito vulnerável. Por isso, quando um paciente me diz, doutor, sinto que meus pés estão cheios de agulhas, muitas vezes não é só o nervo, é também a pele irritada enviando sinais exagerados ao cérebro. O óleo ajuda a proteger essa pele, suavizá-la, deixá-la mais flexível, e isso reduz uma boa parte do desconforto. Agora quero compartilhar algo que ouço com frequência em consulta. Muitos pacientes mais velhos me dizem, doutor, eu achava que o óleo só servia para cozinhar. E quando começam a usá-lo nos pés com constância, especialmente à noite, o comentário muda para, doutor, não sei o que esse óleo tem, mas ele me acalma. Não é só o óleo, é a combinação de óleo, massagem, calor suave e melhor circulação. E aqui quero enfatizar algo, não é necessário usar grandes quantidades nem produtos caros. O azeite extra virgem que você já tem funciona perfeitamente quando usado com técnica adequada e com constância. Mas eu não quero que você fique apenas com a ideia de massageio e pronto, porque a neuropatia é mais complexa do que isso. E, se você quer resultados mais sólidos, precisa combinar esse óleo com outros apoios que veremos nas próximas partes. Ainda assim, deixe-me adiantar o essencial sobre o uso. O óleo funciona melhor quando é aplicado morno, não frio, quando se massageia dos dedos em direção ao tornozelo e não em qualquer direção, e quando se usa à noite, não durante o dia, porque é à noite que os nervos ficam mais irritados e mais receptivos ao alívio. Mais adiante, vou explicar exatamente como aplicar, quanto usar, em que horário e como combinar com movimentos simples que aumentam o efeito.